Boa noite. Boa noite. Em evento, o ex-presidente Lula diz que Dilma Rousseff tem que ir para a rua conversar com o povo. Doleiro revela que foi procurado para trazer dinheiro do exterior para a campanha da presidente. Negado habeas corpus preventivo para José Dirceu, que teme ser preso na Operação Lava Jato. França rejeita o pedido de asilo do fundador do Wikileaks, Julian Assange. Os moradores da chácara Santo Amaro, no extremo sul de São Paulo, reclamam da falta de ônibus. Muitos precisam andar quilômetros, inclusive no escuro, até chegar a outro bairro para conseguir transporte. Ainda está escuro de tão cedo e o ponto de ônibus já está assim, cheio de gente. Essas pessoas moram no extremo sul de São Paulo, na região de Capela do Socorro, e precisam sair cedinho para não se atrasar para o trabalho. E isso quando tem ônibus para levar esses moradores. Não foi o caso dessa sexta-feira. A gente só tem um único ônibus que faz essa linha, que é o Vila da Paz, sentido Terminal Varginha. E esse ônibus ele passa de 2 em 2 horas praticamente, e devido às más condições da estrada, a gente está sem esse ônibus. Os moradores dizem que não passa mais ônibus desde a quinta-feira da semana passada e que isso aconteceu pelo menos outras 3 vezes no último ano. E aí, como faz para ir trabalhar, seu Geraldo? A gente precisa se deslocar uns 4 quilômetros a pé, por isso que a gente já tem que se antecipar, né, para não chegar atrasado no serviço. Esse ponto de ônibus fica na Vila da Paz, ou Chácara Santo Amaro, é extremo sul da cidade de São Paulo. Fica a mais ou menos 50 quilômetros da Sé, que é o marco zero da cidade. Então assim, mesmo quando tem ônibus, quem é que tem coragem de esperar aqui, nesse escuro pela condução? Dá aquele medo, com certeza. No escuro, no meio do mato, né? E eu tenho um acompanhante, meu pai fica todo dia de manhã comigo até o ônibus chegar. Quando não vem, aí a gente tem que caminhar a pé. A aviação Transwolf, que é responsável pelo transporte na região, diz aos moradores que os ônibus da linha Chácara Santo Amaro, Terminal Varginha, não passam mais devido às péssimas condições das ruas. A subprefeitura respondeu que já iniciou um trabalho de regularização das ruas e que ele deve ficar pronto até semana que vem. Disse ainda que, como o bairro é um loteamento irregular em área de manancial, a manutenção das vias precisa seguir as leis ambientais. Não deu para entrar um ônibus grande, põe um pequeno. Teve uma cobradora que disse que não ia fazer a linha aqui, porque esse aqui é que ela estava fazendo a linha do inferno. Prefeitura publica regras que alteram a organização das linhas de ônibus em São Paulo. O decreto cria bases para a prestação de serviço nos próximos 20 anos. O novo modelo será submetido a uma consulta pública antes que uma licitação seja aberta. Uma das novidades é que, dessa vez, empresas estrangeiras também poderão participar. Atualmente, o sistema transporta cerca de 10 milhões de passageiros por dia. O novo sistema de transporte de ônibus foi organizado em 3 grupos. O das linhas locais, que vão circular em áreas de residências e entre os bairros. O de articulação, que vai levar passageiros dos bairros até estações do metrô, corredores e faixas exclusivas, onde vão operar as linhas do grupo estrutural. Esse, que é considerado a espinha dorsal do sistema, terá carros maiores, os chamados superarticulados. Todos os ônibus da capital deverão ter ar-condicionado e rede Wi-Fi de internet. A nova organização de linhas e horários, segundo a Prefeitura, vai aumentar a oferta de viagens em 24%. Uma novidade será a criação do Centro de Controle Operacional, organizado pelas empresas para fiscalizar de forma eletrônica o cumprimento do trajeto. Às vezes você tem uma linha que operacionalmente você tem que pôr mais ônibus e às vezes você tem dificuldade em função de que são contratos diferentes. O CCO não, o CCO ele permite você tomar a decisão rápida, online. Um ponto importante que vai mudar é a forma como a Prefeitura paga as empresas de ônibus. Hoje o cálculo é baseado apenas no número de passageiros transportados. O novo sistema vai considerar também o cumprimento das viagens, a pontualidade da frota e a opinião do usuário sobre a qualidade do serviço. O que nós precisamos agora é atacar as maiores reclamações. A principal hoje, frequência. As novas empresas contratadas a partir da licitação terão um lucro menor sobre o investimento.
O percentual deve cair de 15% para no máximo 10%. Apesar disso, o preço da tarifa não deve baixar. O que é o preço da passagem? É o custo do sistema menos o subsídio que a prefeitura se dispõe a pagar. Tem a administração que pode querer reduzir o subsídio ou aumentar o subsídio. A política de subsídio é uma política de governo. Aplicativo Uber suspende as atividades na França depois de protestos violentos de taxistas e da prisão de 2 diretores da empresa americana na Europa. O Uber França afirmou que suspendeu o serviço para preservar a segurança dos motoristas que trabalham pelo aplicativo, mas declarou que não abandonou o combate. A companhia americana apelou ao Conselho Constitucional francês para uma avaliação sobre a legalidade do serviço. A resposta deve sair em 3 meses. Na semana passada, protestos de taxistas em toda a França acabaram em confrontos entre a categoria e os motoristas do Uber. E nesta semana, 2 diretores do Uber foram detidos para interrogatório em Paris. Eles vão ser julgados por prática comercial enganosa e cumplicidade no exercício ilegal da atividade de taxista. Em encontro com sindicalistas, o ex-presidente Lula saiu em defesa da presidente Dilma Rousseff. Ele disse que a crise atual não é responsabilidade dela. Lula atribuiu ao cenário externo as dificuldades que o Brasil enfrenta na área econômica. Reconheceu que o país vive tempos difíceis, mas garantiu que Dilma vai arrumar o Brasil. Para o petista, Dilma precisa colocar o pé na rua e falar com o povo. Lula falou ainda que vivemos tempos de intolerância. Segundo ele, ser exigente é ir para a rua cobrar e não ficar falando palavrão contra a presidente ou contra qualquer outra pessoa. Nos últimos meses, ex-ministros de Dilma e dele próprio foram xingados em São Paulo. Em depoimento à Justiça Eleitoral, o doleiro Alberto Youssef conta que um representante da campanha de Dilma Rousseff no ano passado pediu dinheiro que estava depositado no exterior. Segundo a Folha de São Paulo, Youssef depôs ao TSE no mês passado, dentro de uma ação movida pelo PSDB, que pede a cassação da presidente Dilma Rousseff sob o argumento de abuso de poder econômico. O doleiro, que é uma das principais fontes da Operação Lava Jato, disse que um homem chamado Felipe pediu que ele trouxesse de volta ao Brasil entre 5 e 20 milhões de reais. No entanto, a negociação não foi adiante porque ele foi preso em março do ano passado. Youssef é acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, com os recursos desviados pelo esquema de corrupção na Petrobras, e teria movimentado cerca de 10 bilhões de reais. O ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, que foi tesoureiro da campanha de Dilma, afirmou que desconhece as pessoas citadas e que o depoimento do doleiro deixa claro que ele nunca manteve contato com a campanha. O PT informou que não se pronunciaria sobre o caso. Juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, rebateu as críticas à investigação. Afirmou que as prisões são exceção e fundamentadas. Ele defendeu a divulgação do conteúdo de delações premiadas para garantir a ampla publicidade do processo. Moro argumentou que se trata de crimes contra a administração pública e a sociedade tem o direito de estar bem informada. Ele negou que seu objetivo seja prender o ex-presidente Lula. Garantiu que julga de acordo com as provas que lhe chegam. E Sérgio Moro disse também que não se pode jogar uma pedra em todo o cão que ladra. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, o Tribunal Federal da 4ª Região negou o pedido de habeas corpus preventivo de José Disseu, condenado no Mensalão e sendo acusado de crime no Petrolão. Ou seja, ficou sendo uma espécie de confissão, né? Uma confissão, essa é a verdade. O Teori Zavascki, por sua vez, negou acesso do Edinho Silva, que você viu aí, e do Oliva, outro ministro da Dilma, às delações premiadas em que foram acusados. Ou seja, há uma série de decisões da Justiça mostrando que o juiz Sérgio Moro é respaldado pela própria competência na área que ele está julgando, que é lavagem de dinheiro. Isso aí desarma toda essa história do Lula, a Dilma também assumiu isso, e do PT, e querem execrar, demonizar os policiais federais, os
procuradores federais e o juiz federal, Sérgio Moro, que tocam essa difícil, complexa, mas muito bem devassada Operação Lava Jato, que tenta flagrar os criminosos petroleiros, políticos do governo e outras figuras que querem se safar só na base da saliva, só na base da conversa, sem se apoiarem em fatos. O que nós temos é uma série de roubos terríveis que atingiram as nossas vidas. E a Dilma chega dos Estados Unidos para passar um fim de semana complicado, né? O Lula quer dizer que tudo que está aí vem do exterior, porque 90% dos brasileiros nunca viajaram ao exterior e não sabem realmente o que acontece lá no exterior. Mas, com a justiça no encalço de seus ministros mais próximos e chegando nela, e essa buzina permanente do Lula no ouvido dela, ela não vai ter um fim de semana muito agradável, não. Nós todos que estamos ganhando menos por causa das farras que eles fizeram nos últimos anos, e pior ainda, os brasileiros que não têm emprego para onde ir na segunda-feira, passaremos um fim de semana pior. Eu estou pouco preocupado com o dela, preocupado com o nosso e principalmente com o fim de semana dos desempregados. E estarei de volta na terça-feira, direto ao assunto. Até lá! E como disse o Neumann, a Justiça Federal negou hoje o pedido de habeas corpus preventivo ao ex-ministro José Dirceu, investigado na Operação Lava Jato. Os advogados dele pretendiam evitar uma possível ordem de prisão por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. O juiz Nivaldo Brunoni disse que o mero receio da defesa não é suficiente para a intervenção judicial e que o fato de Dirceu ser investigado não significa que será preso. Dirceu também pediu, junto ao STF, acesso ao conteúdo da delação premiada do empreiteiro Ricardo Pessoa. O executivo, que está preso em Curitiba, afirmou que a UTC Engenharia teria pago mais de 3 milhões de reais à empresa de consultoria de Dirceu por serviços não prestados e que o dinheiro seria propina para evitar problemas no fechamento de contratos com a Petrobras. Dirceu nega as acusações. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Todas as grandes crises têm os seus símbolos. A crise atual tem vários símbolos. Um deles se chama José Dirceu. Na expressão da militância petista, Dirceu é um herói do povo brasileiro. Na expressão da realidade, Dirceu é o mais bem acabado retrato da derrocada de uma esquerda socialista que abandonou a história para cair na vida. Condenado no mensalão, Dirceu hoje arrasta uma tornozeleira eletrônica na sua prisão domiciliar de Brasília. E ele convive com a síndrome das sextas-feiras. Sexta-feira é o dia que o juiz Sérgio Moro costuma escolher para mandar para a cadeia os suspeitos da Operação Lava Jato. E Dirceu tem pavor de voltar para trás das grades. Ele tentou evitar esse risco, impetrando na Justiça Federal um habeas corpus preventivo. Mas o pedido que os advogados dele ajuizaram ontem foi hoje negado pela Justiça. Dirceu mudou muito, mudou tanto que as pessoas já nem se lembram das suas origens. Ele foi um dos mais importantes líderes estudantis do Brasil, lutou contra a ditadura, foi preso, trocado por um embaixador americano, exilado em Cuba, voltou clandestino para o Brasil. Dirceu é ou era uma lenda. Ele próprio contou a sua história num livro que eu tenho aqui em mãos. Ele escreveu em parceria com outro importante líder estudantil da época, chama-se Vladimir Palmeira. O livro é Abaixo a Ditadura. E tem um parágrafo que eu queria dividir com vocês, coisa rápida. Escreveu Dirceu no livro: é difícil reproduzir o que foi o espírito de 1968, mas posso dizer que havia uma poderosa força impulsionando a juventude. O mundo parecia estar explodindo na política, no comportamento, nas artes, na maneira de viver e de encarar a vida. Tudo precisava ser virado pelo avesso. Para nós, o movimento estudantil era um verdadeiro assalto aos céus. Sabíamos que as coisas realmente podiam ser mudadas. As coisas de fato mudaram. O Brasil virou uma democracia, elegeu um operário, José Dirceu virou ministro. Mudaram tanto que Dirceu virou de ministro símbolo da evolução do Brasil. Um homem poderoso que acabou na cadeia.
e aquele socialismo de esquerda que ele representava terminam seus tempos abraçado a Collor, Sarney e Renan Calheiros. Boa noite. A semana termina com muita chuva, céu nublado e baixas temperaturas aqui na capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, em apenas 10 horas, choveu quase 70% do esperado para todo o mês. Choveu mais hoje que em todo o mês de julho do ano passado. E, pelo visto, o tempo vai continuar assim até domingo. Vamos à previsão com Mariana Armentano. As temperaturas sofrem queda em todo o estado neste final de semana, mas o tempo só deve ficar aberto amanhã na faixa norte paulista. Já nas regiões oeste, sul e leste, o que inclui o litoral e a capital, o dia fica bem fechado com chuvas a qualquer hora. Isso porque uma nova frente fria, somada ao ar polar, avança rapidamente do sul em direção aqui ao sudeste do Brasil. A máxima não passa dos 19 graus em Presidente Prudente, 20 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba. Na cidade de Bauru vai fazer só 21 graus amanhã e em Caraguatatuba, no litoral norte, chega a fazer 27 graus. Para a capital, a chuva continua amanhã e a tendência para os próximos dias é de mais frio. Nessa madrugada, mínima de 14 graus e máxima amanhã à tarde de 21. No domingo, o sol aparece um pouco, mas as temperaturas ficam só entre 11 e 16 graus, faz bastante frio. E a semana começa com tempo firme, mas ainda fria. Máxima prevista só de 19 graus na segunda-feira. Tocha olímpica do Rio 2016 é revelada em Brasília. Feita com material reciclado, a tocha passará por pelo menos 83 cidades brasileiras. O evento contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, de atletas e do comitê organizador. A peça terá curvas que remetem ao Rio de Janeiro e levará as cores do país. Feita em alumínio reciclado, a tocha fará homenagem ao chão brasileiro, representado nas curvas do calçadão de Copacabana. O programa para escolher as pessoas que carregarão a tocha será lançado em breve. Cada uma delas levará o símbolo olímpico por cerca de 300 metros. Pelo menos 300 cidades no mundo farão parte do trajeto da tocha. Compositor e cantor Renato Teixeira ficou mundialmente conhecido por sua canção Romaria, imortalizada na voz de Elis Regina nos anos 70. Ele se tornou um ícone da música caipira do interior paulista, mas se declara apaixonado pela capital, que também inspirou suas composições. Com 46 anos de carreira, Renato Teixeira é um personagem que é cara de São Paulo. Filho de marinheiro, ele é caiçara de Santos, mas cresceu no interior e agora vive na Serra da Cantareira. Da antiga moda de viola, sempre embalada em duas vozes, Renato Teixeira fez nascer um estilo, amparado na influência poética que recebeu. São as valsas do Pixinguinha, os sambas do Noel, essa é a música da minha vida, né? Eu apliquei MPB na música caipira. Não sou otário, não quero, tem gente me lesando, levando o meu tempo. O trabalho dele projetou o espírito caipira no país inteiro. Mas foi na voz de Elis Regina que a famosa composição do Renato abriu o caminho para a música do interior no mercado brasileiro. O giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. O endosso da Elis, a interpretação da Elis, que é maravilhosa, foi uma conjunção de coisas boas. Minha carreira se viabilizou. No último disco, Amizade Sincera 2, recém-lançado com Sérgio Reis, parceiro de décadas, Teixeira volta ao repertório clássico da música caipira, numa reflexão sobre as mudanças que o gênero vem sofrendo com o que ele chama de sertanejo moderno. A música continua existindo de uma forma forte. O que você põe dentro dela depende do nível de
cultural do povo brasileiro. Amante da cultura interiorana, se diz apaixonado pela metrópole que lhe deu inspiração para compor. Louco São Paulo, uma ópera, cante seu canto que a todos encanta. A cidade de São Paulo, ela é propriedade dos caipiras. Foram os caipiras que fundaram essa cidade. Tenho São Paulo nas minhas mãos e no meu coração. Sou caipira, Pirapora nossa, Senhora de Aparecida. A seguir, França rejeita o pedido de asilo do fundador do Wikileaks, Julian Assange. Crise na Grécia. Há 2 dias do referendo, o primeiro-ministro reforça o pedido para que a população vote contra as exigências do FMI. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Você assiste a filmes dublados? Já até conhece a voz de alguns dubladores? No Todo Seu desta sexta, Zé Armando Vanucci mostra como é feita uma dublagem. Eu adoro dublagem. Tem a gastronomia japonesa do chefe Sassá. Um bate-papo com Nani People. Eu sou para casar, os homens que não reconheceram isso ainda. E a MPB do cantor Pélico. Com tanta coisa boa, você tem que ficar ligadinho aqui no Todo Seu, que é hoje, 10h30 da noite. Pode vir, tô aqui te esperando. Crise na Grécia. Há 2 dias do referendo, o primeiro-ministro Alexis Tsipras reforça o pedido para que a população vote contra as exigências de austeridade dos credores em troca de um novo programa de resgate. Alexis Tsipras defendeu que não se trata de um não à Europa e à zona do euro, mas de um voto contra o que classificou como chantagens e ultimatos e a favor de uma solução sustentável para o problema do endividamento grego. Nai, em grego, significa sim. Ori quer dizer não. São as 2 opções na cédula que a população vai preencher no próximo domingo para decidir se aceita ou não as medidas de austeridade exigidas pelos credores internacionais. A mais recente sondagem, encomendada pelo jornal Etnos, de esquerda, ao respeitado Instituto de Pesquisas Alco, indica ligeira vantagem para o sim, mas com empate técnico, e 12% dos entrevistados se declararam indecisos. A mesma pesquisa mostrou que 74% dos gregos querem permanecer na zona do euro. Milhares de pessoas participaram de manifestações em Atenas esta noite pelo sim e pelo não. 2 dias depois de Estados Unidos e Cuba retomarem as relações diplomáticas, a JetBlue se torna a primeira companhia aérea a fazer um voo direto entre Nova York e Havana. O voo de ida e volta será às sextas-feiras. Ainda existem restrições nas rotas comerciais entre os 2 países. As companhias aéreas não podem vender os bilhetes diretamente aos passageiros. E por isso o voo é um fretamento em parceria com a Cuba Travel. A viagem não pode ser simplesmente de turismo. O passageiro precisa estar enquadrado em algumas situações, como trabalho ou ter parentes próximos na ilha. Desde 2011, existem 5 voos semanais entre Estados Unidos e Cuba, mas a rota direta entre Nova York e Havana começou hoje.
França rejeita o pedido de asilo do fundador do Wikileaks, Julian Assange. O australiano Assange tinha feito um apelo direto ao presidente François Hollande dias depois de o Wikileaks publicar documentos que denunciaram a espionagem de líderes franceses por parte dos Estados Unidos, incluindo o próprio Hollande. Ele publicou uma carta ao presidente francês no jornal Le Monde, alegando que a própria vida está em risco. O governo rejeitou a concessão de asilo com o argumento de que o australiano não corre perigo imediato. Assange está refugiado há 3 anos na Embaixada do Equador, em Londres, para evitar a extradição para a Suécia, onde foi acusado de crimes sexuais. Ele teme que, sob custódia das autoridades suecas, possa ser extraditado para os Estados Unidos, onde seria processado pela publicação de documentos confidenciais. Passado o mês de maio, chamado Mês das Noivas, começaram as promoções do mercado de casamentos. Somando isso à crise econômica do país, um evento em São Paulo reuniu fornecedores dispostos a dar descontos para atrair noivos que querem negociar. Opa, tá pensando em fugir? Ah, olha que vai ter gente dizendo sim, nem que seja amarrado. Caros noivos, não vai ter desculpa não. O mercado manda avisar que economia fraca afeta todo mundo. E nem adianta a ideia de adiar, cancelar casamento, não. Nada disso. O jeito agora é adaptar. Com certeza os casamentos estão acontecendo, né? Eu acho que as pessoas estão se adequando os orçamentos, né? Com uma festa ou de quantidade menor, ou avaliando as necessidades das coisas mais importantes que ela quer. Agora, para quem quer casar, mas casar mesmo, pode pedir uma força para Santo Antônio ou partir para a velha e boa negociação. Afinal, tempo de crise também é tempo de oportunidade. É pensando nisso que vários fornecedores estão reunidos aqui em São Paulo para oferecer desconto aos noivos. E tem produto aqui saindo pela metade do preço. Os fornecedores estão interessados em ouvir propostas. O dono desta grife de vestidos de noiva diz que os negócios caíram 40% no primeiro semestre do ano. Para equilibrar as contas, oferece artigos com até 50% de abatimento do preço original. O vestido de cetim italiano com renda francesa e cristais, por exemplo, para o primeiro aluguel, sai agora por R$ 4.500. A procura é menor, né? A oferta é maior, então é uma coisa de mercado mesmo. Né? Lembrancinhas e topo de bolo saem 15% mais barato durante o evento que vai até domingo. Serviços profissionais de foto e filmagem de casamento chegam a ter 25% de desconto. Doces, decoração, viagens de lua de mel, basta pesquisar, ter paciência e negociar. Entre os produtos oferecidos, novidades também ajudam a conquistar os clientes. Já pensou como brincadeira de criança poder escrever no bolo como se fosse um giz? Pois é, esse aqui é um giz comestível, é uma tendência no mercado. Agora, mesmo sendo tendência, novidade, dá para ter desconto? Enquanto isso eu vou comendo. Dá para ter desconto. Isso aqui na feira, né? Quanto? 15% de desconto. Em nome do amor, os planos podem até que mudar um pouquinho, mas não completamente. Como fizeram Daniel e Marília, que casam sim, em dezembro. Não precisa ser um mega evento, aliás, não vai ser uma cerimônia muito simples com a família, mas o importante é compartilhar esse momento e o momento é esse. Não tem nada de crise que vai impedir? Não, é só cortar os gastos. A primeira edição do Noiva Shop vai até domingo no Espaço Infinito, na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo. O evento acontece das 2 da tarde às 9 da noite e os ingressos devem ser impressos no site noivashop.com.br e apresentados na entrada junto com um pacote de fraldas ou uma lata de leite em pó, que serão doados para uma instituição. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma boa noite, um ótimo final de semana. Logo mais 11h30 da noite, Rodrigo Rodrigues entrevista o cantor Wilson Simoninha no Ouça. Assista agora, Todo Seu.